O verso 53 de 1 Coríntios 15. Porque convém que isto que é corruptível, ele está falando do corpo, correto? Então essa transformação, está falando da transformação do corpo. Porque convém que isto que é corruptível, o que é corruptível? Né? O corpo físico, se revista, revestir, pessoal, é vestir por cima, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, é algo ali que vai ser claro e vai ser evidenciado. Está falando que ia ser vestido por cima. Quem tivesse vivo ia ter seu corpo, um corpo transformado, vestido por cima deste. É revestir, é vestir por cima. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Rama, é ao mesmo tempo. Aí, a mesma comparação com 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui tem o termo koimao, dormir, que é morrer. No contexto das cartas de Paulo, sempre estava com a morte. E o verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, eles iam ser o quê? Transformados. E aqui tem o termo endio, sentido de entrar em uma veste, entrar numa roupa, vestir, vestir-se. O que ia ser revestido? O corpo corruptível. Aqui, verso 54. E quando isto que é corruptível, que é o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. E aqui, pessoal, o que é corruptível, e outro ponto é a palavra thanatos, né, que em algumas bíblias está inferno. Onde está inferno, né? Aqui thanatos, pessoal, é a morte do corpo, valor lexical, thanatos. Pode significar morte física, cessação da vida corporal, estado de morte, morte personificada como poder inimigo. E aqui, pessoal, a morte não foi vencida, as pessoas continuam morrendo. Isso não aconteceu na história. Aqui o termo thanatos, a morte na vitória, thanatos está falando da morte física. Era o fim do thanatos, fim da morte do corpo para essas pessoas. Paulo afirma que a morte só seria vencida quando os mortais fossem revestidos, né? Observando outra carta do mesmo, em 2 Coríntios 5, versos 2 ao 4, diz assim, e por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Aqui ele está falando que queria ser transformado. Se todavia estando vestidos não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, ou seja, ele não queria morrer, mas revestidos para que o mortal seja revestido pela vida. Aqui Paulo é bem claro que não queria morrer, mas sim ser revestido, ou seja, ter o corpo mortal transformado e não morrer para ter a vida eterna. Ele esperava ser transformado em vida. Aqui muita gente vai contestar, né? Paulo achava que ia ser transformado. Não, pessoal. Isso aqui é uma profecia corporativa. Tem outros vídeos que eu explico o que é isso. Tá? Verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui o termo inferno é o Hades, tá? Que dependendo do contexto pode ser a sepultura ou o mundo dos mortos, tá? Picada do pecado é ou gera morte. Mas por que a lei, aqui no caso, seria a força do pecado? Que aqui muita gente, né, que é anti, né, lei,
Fala, a força do pecado é a lei. Tá vendo? Jesus tirou a lei. Então, não existe pecado, né? Começa aquela teoria de conspiração. Vamos ver o que os primeiros cristãos falam sobre isso. O que Paulo quer dizer em 1 Coríntios 15, 56? O aguilhão da morte é o pecado e o poder na força do pecado é a lei. Aguilhão é kentron, palavra usada para ferrão, de inseto ou ponta de lança. A ideia é, o que torna a morte mortal, dolorosa e condenatória. A morte só fere porque há pecado. Sem pecado, a morte não teria autoridade condenatória. A força do pecado é a lei. Paulo não diz que a lei é pecado, mas que ela dá força ao pecado. Mas como? Vamos lá. Em Romanos 3,20 diz assim, ó, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ela que revela o pecado. Romanos 4,15, onde não há lei, não há transgressão. A lei provoca a rebelião do pecado no ser humano caído. No ser humano caído. O pecado tomando ocasião pelo mandamento, né? Porque a lei é santa, mas o ser humano é pecador. O pecado usa a lei como instrumento para acusar e condenar. A síntese do pensamento de Paulo, que é elemento, função, pecado da morte, seu ferrão, lei, dá ao pecado seu poder acusatório. Cristo remove o pecado e cumpre a lei como resultado. A morte perde seu aguilhão. Por isso o verso seguinte diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irineu de Leão. A lei espiritual mostrava as coisas espirituais e expunha o pecado ao homem. Orígenes, o pecado recebe ocasião pelo mandamento. A lei não gera o pecado, ela o manifesta. João Crisóstomo, ele chama a lei de força do pecado, não como sendo má, mas porque ela faz o pecado parecer maior. Agostinho de Hipona, a lei ordena, mas não ajuda. Outra, mesma obra, pela lei vem o conhecimento do pecado. Teodoreto de Ciro, a lei condena os que transgridem, por isso é chamada de força do pecado. É a mesma coisa, pessoal, você faz algo errado, né? Você não sabe, aí tem ali a lei falando, ó, você não pode fazer isso. E se você fizer isso, você prejudica o seu próximo. Então a lei, ela mostra o erro, mostra o pecado, mas ela só atinge quem peca, entendeu? Quem anda errado.